Deixa esse número pousar. 57 bilhões de reais. É o patrimônio sob gestão da Verde Asset Management. O fundo que Luiz Stuhlberger construiu do zero. Numa época em que o Brasil tinha hiperinflação. Plano Real ainda nem existia. E a maioria dos analistas não conseguia prever o que aconteceria na semana seguinte. E agora, em 2024, com a Selic a 10,75% ao ano e o dólar testando R$ 5,40, Stuhlberger fez um movimento na carteira que praticamente ninguém na imprensa financeira brasileira parou para entender de verdade. Não é o que ele comprou que choca. É o padrão por trás da compra. Tem uma lógica escondida nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é sobre taxa de dividendo. Não é sobre PL baixo. Não é nem sobre macro pura. É sobre uma interseção específica entre proteção cambial, exposição a commodities e posição em ativos que o governo brasileiro não pode abandonar sem consequências políticas graves. Quando você enxergar esse padrão, vai olhar diferente para cada ativo na sua carteira. Vai parar de perguntar: qual ação subiu mais esse mês? E vai começar a perguntar a pergunta certa: qual ativo o Estado brasileiro não pode deixar quebrar? Aspas. Mas antes de chegar lá, você precisa entender quem é esse homem e por que o mercado escuta quando ele se move. Luiz Stuhlberger não é um gestor comum. Em 1997, durante a crise asiática, quando fundos no Brasil inteiro estavam sangrando, o Verde Fund rendeu mais 49% no ano. 49%. Num ano em que a maioria dos investidores pediu para sair do mercado de joelhos. Desde a fundação do Verde, o fundo acumula retorno superior a 15.000%. Isso mesmo, 15.000%, contra menos de 4.000% do CDI no mesmo período. Esse é o histórico. Esse é o nível. Agora olha o cenário atual. O Banco Central brasileiro passou por um dos ciclos de aperto monetário mais agressivos do mundo recente. A Selic saiu de 2%, mínima histórica de 2020, para 13,75%. Depois recuou para 10,75%. O real oscilou entre R$ 4,60 e R$ 5,70 por dólar em menos de 2 anos. Nesse ambiente, juros altos, câmbio instável, risco fiscal crescente. O que um gestor com 30 anos de experiência sobrevivendo a Collor, real, crise de 2002, 2008, impeachment, pandemia e tudo mais decide fazer? Ele monta uma carteira que ganha em qualquer cenário possível. E é exatamente isso que as posições em USDBRL, NTNB, Petri 4, Vale 3 e B3SA3 revelam quando você as lê juntas. Vamos destrinchar isso. Stuhlberger está comprado em dólar contra o real. Não é novidade que ele usa o câmbio como hedge. Mas o tamanho e o timing dessa posição dizem algo específico agora. Com o governo federal projetando déficit primário próximo a 70 bilhões de reais em 2024. 70 bilhões de reais. Isso representa quase 0,7% do PIB brasileiro.
O mercado está precificando risco fiscal crescente. Stuberger não está apostando no caos. Ele está se protegendo do caos. Diferença fundamental. As NTN-BS. Notas do Tesouro Nacional Série B. São títulos indexados ao IPCA. Comprar NTN-B longa agora. Com juro real acima de 6% ao ano. É travar um retorno extraordinário para os próximos 10, 15, 20 anos. Sabe qual é o juro real histórico médio que os países desenvolvidos oferecem? Menos de 1%. Menos de 1%. Stuberger está comprando o equivalente brasileiro do que os americanos chamariam de retorno de geração. Uma oportunidade que aparece uma vez a cada 2 décadas. Petrobras. Polêmica. Controversa. Amada e odiada ao mesmo tempo na B3. Mas olha os números frios. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados no segundo trimestre de 2024. A Petrobras distribuiu mais de 72 bilhões de reais em dividendos. 72 bilhões de reais. Isso é mais do que o PIB anual de vários estados brasileiros. O dividend yield de PETR4 oscila entre 13% e 18% dependendo do período. Mesmo com o governo Lula mudando a política de dividendos. E mudou, cortando o extraordinário. A empresa gera caixa tão absurdamente que qualquer tentativa de zerar a distribuição seria politicamente insustentável. Sabe por quê? Porque o próprio governo federal é o maior beneficiário. A União recebe dividendos da Petrobras. Se a empresa para de pagar, o tesouro sangra. É uma armadilha dourada. E Stuberger entende isso. Vale é a segunda maior mineradora do mundo. E suas ações na B3 são cotadas em reais. Mas a receita vem em dólar. Minério de ferro vendido para a China. Pagamento em dólar. Conversão em real. Quando o dólar sobe, a Vale ganha em 2 sentidos. Receita maior convertida e ações que tendem a se valorizar. É um hedge natural dentro de uma carteira que já carrega o USDBRL comprado. Inteligente? É elegante. Aqui está o detalhe que quase todo mundo ignora. B3SA3 é a ação da própria Bolsa de Valores brasileira. Cada IPO, cada negociação, cada contrato futuro, cada ETF lançado. A B3 cobra. É um modelo de negócio de pedágio financeiro. Com a Selic caindo, mesmo que devagar, mais investidores pessoas físicas migram para a renda variável. Mais fluxo, mais negociação, mais receita para a B3. Stuberger está comprando a infraestrutura do mercado financeiro brasileiro. Não uma empresa específica. O mercado inteiro. Aqui está o que o investidor comum está perdendo completamente. Enquanto o varejo brasileiro debate se compra PETR4 ou VALE3. Stuberger está fazendo uma jogada diferente. Ele está posicionado para ganhar independente do resultado político. Deixa eu explicar. Se o governo controlar o fiscal e a Selic cair mais rápido, as NTN-BS valorizam. B3SA3 sobe com mais fluxo na bolsa. E as ações domésticas aceleram. Se o governo perder o controle fiscal e o dólar disparar, o USDBRL entrega lucro. Vale 3 ganha com receita em dólar.
IPETR4 se beneficia do petróleo cotado internacionalmente. Esse é o padrão escondido que eu mencionei no começo. Não é uma aposta direcional. É uma matriz de proteção. Enquanto o investidor comum está rezando para o governo acertar a mão, Stuberger está montado em ativos que ganham nos dois cenários. O BTG Pactual publicou análise recente apontando que o prêmio de risco fiscal brasileiro está nos níveis mais elevados desde 2015, o ano do impeachment de Dilma. O mercado está precificando incerteza real. Não é paranoia. É dado. E o ângulo contrário existe. Gestores como o Verde da SPX Capital e outros fundos multimercados estão mais cautelosos com PETR4. Especificamente, argumentando que o risco de interferência governamental nunca foi zerado. Essa é uma crítica legítima. Mas repara, ela não invalida a lógica de Stuberger. Ela só muda o peso da posição. Você não é o Stuberger. Seu fundo não tem 57 bilhões de reais. Tudo bem, não precisa ter. Mas você pode aplicar o framework, não o portfólio. Pergunta número 1. Qual percentual da sua carteira está protegido contra a desvalorização do real? Se é 0, você está 100% exposto ao risco Brasil. Isso não é estratégia. É aposta. Pergunta número 2. Você tem alguma posição em juro real longo? NTNB 2035. NTNB 2045. Esses títulos no Tesouro Direto travam retornos que o mundo desenvolvido não oferece nem em sonho. Pergunta número 3. Seus dividendos vêm de empresas que o Estado não pode deixar quebrar? Ou de empresas que dependem de regulação favorável que pode mudar amanhã? Se você acredita que o risco fiscal brasileiro vai continuar elevado por pelo menos 2 anos, então uma combinação de NTNB longa, alguma exposição cambial via fundo ou ETF dolarizado, e ações exportadoras como o VALE3 pode fazer sentido dentro do seu contexto, com seu horizonte de tempo e seu perfil de risco. Mas atenção! O Brasil tem um risco específico que nenhum modelo de Excel captura completamente. Risco político. Uma medida provisória pode mudar a política de dividendos da Petrobras em 24 horas. Uma declaração do ministro da Fazenda pode mover o câmbio 3% num dia. Sempre consulte um profissional habilitado pela CVM antes de qualquer decisão. Luiz Stuberger não está apostando no Brasil. Ele está apostando contra a incompetência do Brasil e lucrando com ela. A carteira dele diz claramente: o governo vai continuar errando. O dólar vai continuar subindo no longo prazo. Os juros reais vão continuar absurdamente altos. E as empresas que o Estado não pode abandonar vão continuar pagando dividendo. Essa é a tese. E ela tem funcionado há 30 anos. Concorda ou discorda?